Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, da parte daquele que é, que era, daquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o qual eu e você estamos esperando. Amém, amados irmãos? Queridos, esses vídeos que agora eu vou estar postando vai ser falando sobre o livro de Apocalipse. Um livro enigmático, um livro que fala de textos figurativos. É um livro, irmãos, que muitas pessoas acham difícil de compreender o livro de Apocalipse. Mas, querido, uma coisa é certa, que o Espírito Santo de Deus, ele revela aos seus servos. Você lembra de Mateus capítulo de número 13, quando Jesus conta aquela parábola para os seus discípulos e eles ficam sem entender? Jesus disse ali aos seus discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A nós é dado, irmãos, conhecer os mistérios que estão na Bíblia Sagrada. Pois bem, amados e queridos irmãos, eu quero convidar você nesse momento, a fazer esse estudo de Apocalipse. Quero que você abra a sua Bíblia no capítulo de número 1. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Apocalipse significa revelação. Os 22 capítulos que João ali está sendo inspirado, está sendo usado por Deus para mostrar as coisas que em brevemente deve acontecer, as coisas que já estão acontecendo, E pelo seu anjo maravilhoso a notificou a João e mandou que escrevesse às 7 igrejas da Ásia. Pois bem, queridos irmãos, Apocalipse capítulo 1 vai falar do Cristo glorificado. É preciso que nós entendamos os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Capítulo de número 1 fala do Cristo glorificado. Capítulo de número 2 até o capítulo de número 3 vai falar das igrejas passadas e das igrejas, obviamente, agora nos tempos futuros. Apocalipse capítulo 4 vai falar do arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 5 vai falar da igreja sendo glorificada nos céus, recebendo coroa, galardões. Já Apocalipse capítulo 6 até o capítulo de número 18 vai nos falar ali da grande tribulação, do reinado do anticristo, da grande tribulação. Espero, amados, que você não fique, você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, não quero que você fique para a grande tribulação. Existe uma grande diferença de tribulação para a grande tribulação. A tribulação é algo que vivenciamos dia após dia. Mas a grande tribulação, irmãos, é algo que eu também vou estar explicando. Mas vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Mas agora nós vamos estudar nesses vídeos o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Eu vou ter paciência, eu vou ter aqui calma para explicar capítulo por capítulo. Pois bem, Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18 fala da grande tribulação. A igreja já estará arrebatada, a igreja já estará nos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós esperamos. Apocalipse capítulo 19 fala da segunda vinda de Cristo em glória. Apocalipse capítulo 20 vai falar do milênio de Cristo, da prisão de Satanás, dos 1000 anos de Satanás preso,
Já Apocalipse capítulo 21 e 22 vai nos falar do novo céu, de uma nova terra. Que maravilha, irmão. O livro de Apocalipse, muitas pessoas têm até medo de ir. Eu estou falando de muitas pessoas que se dizem cristãos, têm medo de ir para o livro de Apocalipse, né? Porque não entende, porque muitas das vezes interpreta literalmente os monstros, né? Aquelas cabeças de animais, aquelas cabeças de leão, né? A cauda de escorpião. Muitos têm até medo, mas não é bem assim, irmãos. Deus quer revelar para você o futuro. Deus quer te revelar as maravilhas da sua grandeza. Então fica comigo nesse vídeo, irmãos, e vamos lá para o nosso estudo de Apocalipse, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, meu irmão. O tempo está próximo, o tempo está corrido. E bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aqueles que ouvem, e bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, meu irmão. Não simplesmente leia, não simplesmente seja um ouvinte, mas saia dos cultos de doutrina, saia da igreja, irmão, praticante do que você está ouvindo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então João aqui, irmãos, ele testificou da palavra de Deus, ele testemunhou o testemunho de Jesus. Ele deu testemunho vivo de Jesus Cristo. Agora veja bem, a dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e de que há de vir, os seus 7 espíritos que estão diante do seu trono. Linda saudação, né, amados? Que linda saudação nós vemos aqui. As 7 igrejas da Ásia. Que linda saudação, graça e paz vos tenhais da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos seus 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verdadeiramente, irmãos, nós precisamos dessa graça, nós precisamos dessa paz, nós precisamos, né, verdadeiramente desta paz no nosso coração. Nós precisamos. E quando a palavra do Senhor diz dos seus 7 espíritos que estão diante do seu trono, irmão, está simbolizando categoricamente o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, verso de número 2, quando diz, amados, que repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conselho, o Espírito da sabedoria e do temor ao Senhor, amados. Os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Veja lá, irmãos, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 4, né? O versículo de número 5 diz assim: e do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então essas 7 lâmpadas simboliza os 7
Espírito de Deus. Essas 7 lâmpadas que estavam ardendo em fogo, irmão, simboliza os 7 Espíritos de Deus que está diante do seu trono. Então, quando nós vamos para o livro de Isaías capítulo 11, nós vemos que esse Espírito, ele tem funções da sabedoria, funções do conhecimento, funções da fortaleza, funções do conhecimento, né? Funções do temor. Nós vemos que os 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Que graça, que maravilha, né? Quando nós vemos uma saudação como essa. Veja bem, versículo de número 5. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. Então Jesus, ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é um dos primeiros a ressuscitar, indicando que nós também ressuscitaremos, amados. Nós também ressuscitaremos, porque o nosso Senhor também, ele ressuscitou. Ele é a fiel primogenitura, ele é o primogênito. Quando nós vemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Jesus, ele é primogênito dentre os mortos, ele é Filho único de Deus, que foi enviado para nos salvar, para morrer naquela cruz, nos dando o direito de um dia reinarmos com ele no céu de glória. Então veja bem, amados, aquele que nos ama e em seu sangue nos lava de todos os nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus seu Pai, a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então ele te ama, meu irmão, ele te ama, meu querido, ele te ama. Além de nos amar, está escrito aqui que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus o seu Pai. Somente a ele seja dada glória, somente a ele seja dado louvor, somente a ele seja dada toda adoração, porque foi ele quem foi o primogênito dos mortos, foi ele quem foi o primogênito de Deus, que se fez carne, que morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Além de tudo isso, amado, ele nos deu o direito de sermos sacerdócios, para Deus o seu Pai. Que coisa linda, né? Somos sacerdócio, queridos. Nós somos sacerdócio de Deus. Eu lembro lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 9, quando, através da morte de Jesus Cristo, amado, ele nos fez gerações eleitas, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que glória! Eu sinto ele aqui nesse momento, irmão. Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Que bênção, meus irmãos. Ele ele nos escolheu para anunciar as virtudes dele, irmãos. Diz a palavra que nós não era povo, mas agora somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas graças ao Senhor Jesus Cristo temos alcançado a misericórdia de Deus. Somos pecadores salvos, somos pecadores redimidos, lavados pelo sangue do Deus vivo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, quando fala que ele nos fez reis, nos fala que ele nos fez sacerdócio. Êxodo capítulo 19, versículo de número 5. Veja lá o que diz a palavra do Senhor. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Êxodo 19, versículo 5.
Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar. Minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vos sereis reino sacerdotal, povo santo, ô glória. Se nós diligentemente ouvirmos ao Senhor, queridos. Agora vamos lá para Apocalipse, voltando para Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, que nos diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo que transpassaram, ou seja, aqueles que morreram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então está dizendo aqui que o Senhor vem com as nuvens. Ele vai voltar, querido. Fica firme, meu irmão. Persevera. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O Senhor prometeu isso na sua palavra. Fica firme, irmão. Jesus está vindo. E ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho o verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele vem, queridos. Ele vem. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro e o último. Ou seja, ele é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Ele é o que ele quiser ser. Ele é, amados, o que ele se revelou para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro, ele é o último. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o Messias. Ele é o Yeshua. Ele é o Yahvé Jireh, o Yahvé Adonai, Yahvé Sabaote. Ele é o que ele quiser ser, irmãos. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é Jesus, o Salvador do mundo. Então quando ele diz eu sou o que sou. Quando ele disse a mulher, eu sou o que sou, né, queridos? Ele é o que ele quiser ser. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, queridos. Ele é Jesus, o único Salvador da humanidade. Vamos lá para o livro do profeta Isaías para nós esclarecer mais isso melhor. Isaías 44, versículo 6. Veja lá o que o profeta Isaías, no capítulo 44, no versículo 6, ele diz assim, ó: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quando ele está dizendo que ele é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, ele é o teu Redentor, irmão, ele está dizendo que não há outro. Só ele é quem pode salvar o homem. Só ele é quem pode salvar esta humanidade caída no pecado. Então vamos ver, queridos, vamos voltar para Apocalipse novamente. Veja bem, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia:
o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Aqui João, amados, João é companheiro nosso nas tribulações e na paciência. Os discípulos de Jesus passaram por perseguições, por prova, mas foram pacientes. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Seja paciente nessa tribulação. Faça como João. Seja paciente. Seja perseverante nessa prova, nessa tribulação. Porque da mesma forma aconteceu com João aqui, amados. Mesmo passando pela perseguição, mesmo estando naquela ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que ele dera diante de todos, irmãos. Ele estava ali naquela ilha preso, ele estava ali sofrendo, mas mesmo naquela tribulação, amados, Jesus estava se revelando para ele. Mesmo nessa tribulação, querido, Deus está falando contigo. É porque muitas das vezes você não tem parado para escutar a sua voz. Escute as instruções do Senhor. Porque quão grande e maior a prova, irmãos, maior a revelação. Você lembra de Estevão? Quanto mais apredejava Estevão, mais Estevão via os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. Então, querido, quanto maior a perseguição, a prova, tenha paciência. Veja Paulo escrevendo aos Romanos, quando ali no capítulo de número 5, se eu salvo não me engano, no versículo 3, ele nos manda: alegrai-vos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a perseverança, e a perseverança a esperança, e a esperança não nos deixa desamparado, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo foi dado a mim, foi dado a você, para que você suporte com perseverança essa provação. Que você suporte com perseverança e paciência, amados, essa luta. Veja bem, aqui ele recebe as instruções, ele envia a mensagem às 7 igrejas da Ásia. Eu disse a você, irmãos, que as 7 igrejas representavam as igrejas no passado e as igrejas no presente. Esse estudo do livro de Apocalipse, irmão, vai falar das igrejas no tempo passado e agora as igrejas no tempo futuro. Então veja bem o que é que o Senhor disse no versículo de número 12 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro, que é um símbolo das 7 igrejas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é quem anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é aquele que anda no meio da igreja, irmão. Ele habita no meio da igreja. Você lembra em Mateus 18, versículo 20, quando Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, também eu estarei presente no meio deles. O Senhor está presente, queridos. O Senhor está presente no nosso meio. Ele estava, irmão, andando no meio de 7 castiçais de ouro, vestido até os pés de uma veste comprida, incidido pelo peito com um cinto de ouro. Ou seja, esse Filho do Homem que estava no meio dos 7 candeiros de ouro, vestido com as vestes compridas, cingindo até os pés, e um cinto de ouro, irmão, representa as vestes de um rei. É um simbolismo da veste de um rei, um sacerdote santo,
um sacerdote santo. Veja bem o versículo 14. E a sua cabeça e cabelos era branco como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Ou seja, a sua cabeça era branca. João, quando viu aquele homem, né, que era o Jesus glorificado, ele disse que os cabelos dele eram brancos como a neve. Ou seja, é um simbolismo de uma grande sabedoria. E os seus olhos como chama de fogo é um simbolismo do olhar penetrante do Senhor Jesus Cristo. É um olhar penetrante do Senhor Jesus Cristo. Um olhar que vê tudo. Tudo que está visível e invisível. Vamos lá para o versículo de número 15. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Ou seja, os seus pés como um latão reluzente, é um simbolismo, irmão. É um simbolismo dos seus pés, como um latão reluzente, é um simbolismo de seu alicerce. Ou seja, ele é firme. E a sua voz, como voz de muitas águas, é um simbolismo do poder, né, da autoridade que Deus tem. Então veja aqui no versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto é como o sol, quando na sua força resplandece. Quando a palavra do Senhor diz, irmãos, vi 7 castiçais de ouro, é um simbolismo das 7 igrejas. E quando a palavra do Senhor diz as 7 estrelas, é justamente os anjos, ou seja, os pastores das igrejas. Então olha o que o versículo 16 está dizendo, que na sua destra, ou seja, na sua mão direita, Deus está com as 7 estrelas, ou seja, é Deus quem segura os anjos, é Deus quem segura os anjos da igreja, é Deus quem segura, porque os servos do Senhor, irmãos, aqueles que são servos do Senhor, aqueles que são ungidos pelo Senhor, o Senhor anda com eles com a mão direita, irmão, na palma da sua mão direita. É o Senhor quem é como se tivesse estrelas na mão do Senhor. Nós somos estrelas, nós que anunciamos o Evangelho, nós somos estrelas na mão do Senhor Jesus. Somos estrela para o Senhor Jesus. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Nós não queremos ser estrela para nós mesmos. Muitos hoje em dia querem brilhar, querem ser estrela para si mesmo, para a plateia, para o público. Mas não, amados. Nós temos que ser estrela para o Senhor Jesus Cristo. Somos estrelas na mão do Senhor, quando brilhamos para o Senhor. Veja aqui que da sua boca sai uma espada aguda de 2 lados, né? Da sua boca. É um simbolismo, irmão, da palavra de Deus, Velho e Novo Testamento. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que a palavra ela é espada, afiada de 2 lados, que penetra a ponto de dividir nossa alma, nosso espírito, juntas e medula, e é apta para discernir nossos propósitos e pensamento do nosso coração. Então, essa espada que saía daquela boca, irmão, é justamente a palavra de Deus. Agora vamos lá, no versículo 17. E eu, quando o vi, caí seus pés como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. O que vive fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno não é Satanás, irmãos. Entenda isso. É o Senhor Jesus Cristo que tem a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui acabou o capítulo de número 1 de Apocalipse. Agradeço, meu irmão, por você ter estudado esse capítulo de número 1. Logo mais eu vou estar postando aqui
o capítulo de número 2, nós vamos estar entendendo melhor sobre esses 7 castiçais de ouro e sobre essas 7 estrelas, que são os anjos, são os pastores das igrejas. Então entenda que Apocalipse capítulo 2 vai falar das igrejas no tempo passado e das igrejas nos tempos presentes, ou seja, nos tempos futuros. Então nós vamos entender isso, irmão, no próximo estudo, né? Porque o Senhor é quem sustenta as 7 estrelas. É aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Que Deus te abençoe, meu querido, e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.